LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos entender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e como nos adaptar. A LGPD é a Lei número 13.709, sancionada em agosto de 2018. Regula importantes questões relacionadas a dados pessoais. Ela gera mundialmente um forte impacto nas atividades empresariais, com destaque de ações relacionadas a marketing e vendas. Se tiver algo com tratamento de informações pessoais e relação comercial, sem dúvida será escopo da aplicação da LGPD. Estamos vivendo uma revolução industrial cibernética nos últimos anos, com grande quantidade de dados, mas muitos não observam o que isso significa: o poder, o conhecimento, as oportunidades, os desafios, os riscos, tudo está atrelado a uma palavra: informação. Diante deste cenário, um dado pessoal desprotegido também pode gerar danos complexos ao seu titular, seja ele um cliente, colaborador, parceiro, fornecedor, sócio, etc. Se um dado sensível e indevido é obtido por uma pessoa que não deveria ou teria direito a ter acesso àquele dado ou informação, um problema pode ser gerado. Em um cenário mundial de grande quantidade de dados, onde a informação é poder, a capacidade da manipulação de uma significativa quantidade de dados pode ser crítica, principalmente se manipulada incorretamente ou com fragilidades de segurança ou processuais, como o caso da Cambridge Analytica, por exemplo, amplamente conhecida e divulgada abertamente no mercado. Este caso trata da empresa que utilizou de forma indevida os dados de mais de 87 milhões de usuários do Facebook, sendo multados em 5 bilhões por isto. Uau, hein? Sem dúvidas, não queremos que algo similar ou uma multa nestas cifras faça parte de nossa rotina. Então, conhecer e aplicar a LGPD bem em nosso dia a dia é fundamental. Mas é algo mundial? Sim, o GDPR, ou Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, proposto em 2012 e aprovado pela União Europeia em abril de 2016, passou a valer em maio de 2018. E puxou diversos outros países e nações a pensar sobre essa preocupação e em uma padronização mundial sobre o tema, inclusive sendo aspecto atualmente de direito fundamental dos cidadãos em seus países. A LGPD é equivalente à GDPR, só que no Brasil. Esta nova regra influenciou o Brasil a criar sua própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, sancionada em 2018 e prevista inicialmente para entrar em vigor em agosto de 2020. Mas para que serve mesmo essa tal de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil? O grande objetivo da LGPD é aumentar o controle dos usuários sobre os próprios dados pessoais, tornando os processos de tratamento dos dados mais seguros e transparentes. Então, quais dados a LGPD protege? A LGPD protege todos os dados das pessoas, online ou offline, que as identifiquem ou possam identificá-las. Portanto, não abrange os dados de empresas ou de robôs, nem os dados anônimos. Então, existem dados mais sensíveis que outros? Sim, são dados que tratam de informações de uma pessoa que podem gerar a elas riscos ou preconceitos, tais como etnia, raça, religião, participação em sindicatos, posicionamento político, saúde, sexual, genéticos ou biométricos. E o que é o tratamento destes dados? Tratamento nada mais é do que qualquer uso dos dados. Exemplos: coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, eliminação, modificação, transferência, etc. E quem são os agentes deste tratamento de dados? A LGPD considera em sentido amplo como agentes de tratamento de dados todos aqueles, pessoas ou empresas, que tratam os dados das pessoas. Nesse caso, o controlador é aquele que decide como os dados serão coletados e tratados. Uma observação importante é que há também o operador ou processador, é quem realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Exemplo: fornecedor contratado. Alguns dos principais direitos que todos terão sobre proteção de dados são: consentimento inequívoco para a autorização de uso dos dados,
direito à retificação, eliminação ou bloqueio dos dados, direito à portabilidade dos dados, direito à anonimização ou pseudonização dos dados, dentre diversos outros direitos. E se houver vazamento de dados? É importante entender que proteger os dados adequadamente não é o bastante. Também é necessário criar um plano de ação para reduzir danos caso haja algum vazamento, corrompimento, perda, sequestro de dados ou até mesmo seu uso inadequado. Vamos entender então as penalidades para a empresa ou cidadão na ocorrência de incidente de proteção de dados. Advertência: multa de 2% do faturamento anual, ou até 50 milhões por infração. Obrigação de informar aos usuários e ao mercado sobre as infrações. Bloqueio e ou eliminação dos dados envolvidos e suspensão. Proibição parcial ou total de atividades relacionadas ao uso de dados. Escolher parceiros que tratam os dados corretamente permite evitar problemas jurídicos e, sem dúvidas, reputacionais para as empresas. Com certeza, com o passar do tempo, será uma exigência cada vez maior para fechamento de negócios, contratações e prestação de serviços. Em resumo, manter a operação dentro da legalidade e não divulgar dados indevidamente permite, sem dúvidas, economizar em multas. Vamos nos manter atualizados, entender mais a cada dia das regras e leis que temos de cumprir em nosso ambiente, tanto sendo a empresa ou como um cidadão ou colaborador. Realize treinamentos regulares sempre que disponíveis para que possa estar atualizado no tema. E sim, realmente temos de nos preocupar com todas as informações diárias que geramos. Somos um time muito mais forte, organizado e conciso juntos.